Agora, deputada, a senhora vai concordar que a gente vive num momento em que o discurso de ódio dá voto. E dá voto para os dois lados. Então, quando a senhora reage com manifestações como aquela postagem em que a senhora faz referência aos imbecis, ou, por exemplo, aquela situação do embate que a senhora teve com a deputada Júlia Zanatta, onde a senhora manda ela hidratar o cabelo, esse tipo de coisa também não alimenta, não dá munição para esses personagens parlamentares que estão fazendo esse discurso de ódio descrito pela senhora para ganhar voto, e a senhora não retroalimenta essa dinâmica quando reage com essa intensidade? Olha, não acho que eu esteja realimentando, até porque esse discurso foi bom que você trouxe, porque na hora que eu respondi o Fábio e falava de ausência de contexto, eu me referi exatamente a esse discurso, como rapidamente essas parlamentares e os parlamentares também pegaram um discurso que não tem nada a ver para dizer que eu estava chamando mulheres de imbecis e etc. Aquele dia tinha sido um dia muito doloroso, muito difícil, muito desgastante, com uma enxurrada de ameaças de morte, de ridicularização, de pinturas nuas minhas circulando na rede social, porque esses grupos faziam, e a única manifestação que eu fiz no Twitter, e disse isso na primeira reunião da Comissão das Mulheres, se eu quiser chamar alguma das senhoras de imbecis, eu faria aqui, dentro da Câmara dos Deputados. Eu fiz aquilo na internet me referindo a esses grupos odiosos, de red pills, esses grupos que me ameaçavam, esses grupos que faziam pintura. E eu acho que muitas vezes, é o que eu respondi agora e vou retornar, naquele momento era a minha reação diante da violência, da barbárie, dos horrores e do absurdo. Eu não sei se a senhora já teve fotos, caricaturas da senhora circulando de maneira aberta, com a senhora nua nas redes sociais, sendo você uma parlamentar que acabou de ser eleita para a presidência da Comissão das Mulheres, e aquilo endossado por pessoas sérias, aquilo sendo tratado de maneira completamente leviana, você sendo ameaçada de morte, você sendo exposta. A única reação que eu tive foi a reação da ironia, foi a reação do deboche, foi a reação do dizer, se isto incomoda a esta claque odiosa que está no âmbito digital, eu sinto muito, eu estou fazendo o meu trabalho, e se transfóbicos e imbecis, e aí coloco o cis em caps locks, jamais, de maneira nenhuma, para incluir todas as pessoas. Isso daí é algo que realmente foi usado, como sempre fazem esses odiosos, para gerar mais engajamento, para gerar mais clique. E me surpreendeu quando não só ficou com eles, quando eu vi jornalistas escrevendo artigos tentando legitimar esse discurso tão raso. Esse discurso que para mim não tem outra classificação senão baixo e desonesto. Agora, não me parece que eu esteja alimentando a narrativa que eles esperam que eu esteja alimentando. Ali não precisa nada ser alimentado. Não, mas não é a narrativa, é a dinâmica em que o ataque e contra-ataque alimenta o jogo político-eleitoral. Não fiz com essa intenção. Não fiz pensando em alimentar o jogo político eleitoral. Fiz pensando em me proteger, fiz pensando em colocar uma posição contundente, fiz pensando em colocar uma posição firme, e depois achei até que eu fui um pouco equivocada. Não equivocada pela maneira e pelo tom, mas equivocada sabendo que o Brasil é o país que é, com parlamentares que nós temos, com um escritório do ódio organizado para desorganizar qualquer coisa que você fala. Eu já tendo esse conhecimento, talvez eu deveria ter me precavido mais. Eu deveria ter sido um pouco mais atento e pensado, será que elas não vão tentar tirar isso daqui de contexto? Será que não vão transformar esse texto em alguma outra narrativa? Nesse ponto, eu reconheço que eu fui um pouco ingênua, eu fui um pouco leviana, mas eu também justifico a minha ingenuidade diante da atrocidade da qual eu estava colocada e inserida, e usei aquela manifestação para me proteger, assim como fiz no episódio com a deputada na Câmara dos Deputados, que também falava coisas horrorosas, estrondosas, e se eu precisasse responder na medida do que eu escutava, talvez o nível fosse de muito baixo calão. Então, para não descer tanto nível, para não ser tão de baixo calão, eu preferi um comportamento que, em alguma medida, também não deveria ter usado, porque a gente não pode se nivelar por baixo. A gente precisa ignorar as provocações e ter sangue de barata. A gente precisa ter sangue frio e entender, olha, talvez não seja estratégico entrar nesse jogo. Porque muitas vezes o que acontece é que as provocações fazem parte de uma teia. É como se fosse uma aranha que coloca aquela teia ali para que se você não vai, você consegue se preservar. Se você vai, muitas vezes você é amarrada por aquela teia. Tudo é feito de maneira calculada. Então agora eu tenho pensado que em alguns momentos é preciso ter sangue frio. Só que eles também conseguem usar ferramentas de desestabilização muito forte. Eles entram em esferas e camadas muito profundas. E aí vai caber a nós fazer um exercício de respirar, meditar, calcular e não se permitir ser envolvida por essas teias. Deputada, a senhora mencionou um pouco do debate público, inclusive entre jornalistas, né, utilizando muitas vezes categorias que são associadas com radifem, com feminismo radical, associando, né, a condição de mulher com sexo biológico e
A senhora entende que esse tipo de discurso é uma normalização da transfobia no debate público? Porque há esses discursos que são discursos claramente transfóbicos, claramente ofensivos, mas também há uma normalização e uma utilização no debate público desse tipo de discurso focado em realidade material, sexo biológico, nesse sentido, muitas vezes utilizando categorias, inclusive, da relatora da ONU atual sobre mulheres. Entende que esse discurso ele é uma normalização da transfobia e como a senhora entende, muitas vezes até por ter acionado como estratégia a justiça nesses casos? Ele é completamente uma normalização, Tiago, da transfobia. As pessoas acham que transfobia é só matar, só agredir, só bater numa pessoa trans na rua. E muitas dessas pessoas já se sentem constrangidas com esse tipo de discurso. Então, como é que nós vamos legitimando o ódio e a desigualdade a esses grupos, se não pela força bélica, se não pela força da violência? Nós vamos dizendo que essas pessoas são menos dignas da própria identidade, que elas não podem pertencer a determinados grupos, que elas não podem requerer alguns níveis de participação, como, por exemplo, na Comissão da Presidência da Mulher, e fazem isso com discursos muito simplistas, fazem isso com discursos que são violentos, com discursos que já foram, inclusive, descartados em outros períodos históricos. A eugenia era biológica para colocar uma condição menor da população negra, para dizer que a população negra era inferior à população branca. Nós tivemos a ciência sendo utilizada em inúmeros espectros, em inúmeros momentos, para dizer e legitimar violência e barbárie contra determinados grupos na sociedade. E aí vão dizer, olha, esta mulher não pode representar um espaço de mulheres porque não é a mulher fêmea, não é a mulher biológica, mas vão se silenciar, por exemplo, quando Sônia Maria é encontrada analfabeta, surda, na casa do desembargador e é uma mulher classificada nesse lugar. Porque você percebe que não se trata de defender um tipo de mulher. Se trata de violar, de negar direitos, de aprisionar às margens outros tipos de mulheres, porque em vários casos de violência, de abuso, de encontros a trabalho análogo à escravidão, estas mesmas mulheres, em sua grande maioria, mulheres brancas, de classe média, né, mulheres que vêm do espaço universitário, não levantaram e bradaram as suas vozes. Agora usam esse recurso biológico para legitimar, sem sombra de dúvida alguma, um ódio. Porque aí não é só uma questão genuína, honesta, porque nós podemos trazer uma questão honesta. Ninguém está ignorando a biologia, ninguém está desprezando os cromossomos, ninguém está desprezando as genitálias. O que nós estamos afirmando com segurança absoluta é que estes elementos não são os únicos elementos que compõem o gênero na sociedade. Uma mulher não é apenas a menstruação, não é apenas o útero, não é apenas a sua genitália. Uma mulher é mais do que isso, até porque nós teremos mulheres cisgêneras que não terão útero, que não menstruarão, que terão uma genitália ambígua, no caso de pessoas intersexo. E como é que dentro desse discurso simplista, nós tratamos essas mulheres? Como é que nós incorporamos ela, inclusive, dentro do debate da política pública? Então não há dúvida de que nós estamos vendo uma instrumentalização da ciência, mais uma vez, para justificar o discurso de ódio. E aí trazem o discurso biológico e, na sequência, uma série de discursos completamente violentos e atrozes.